Becker aqui no seu canal de tecnologia Ubitec e hoje nós vamos falar um pouco sobre estabilizadores, essa peça indispensável que todo computador, principalmente de mesa, deve ter. Recentemente eu comprei um computador novo e comecei a pesquisar para comprar um estabilizador, comecei a pesquisar pela internet e fiquei surpreendido com algumas coisas que eu acabei lendo em alguns fóruns, e não só em fóruns, mas em sites bem conceituados sobre informática, que criticavam o estabilizador, que criticavam o uso do estabilizador. E pesquisando e lendo, eu não sou engenheiro elétrico, não tenho nenhum curso de eletrônica nem nada, mas eu dei uma lida e descobri várias fontes que falavam a mesma coisa, que o uso do estabilizador nos computadores atuais não é bom, que ele pode prejudicar o seu computador e ele pode acabar forçando, ele pode acabar fazendo a sua fonte trabalhar em dobro. E o porquê disso? A explicação é que o estabilizador, na verdade, ele estabiliza a tensão da rede elétrica. Então, a tensão aqui no Brasil ela varia muito, e quando ela entra nos nossos aparelhos, ela entra com oscilação. Então você tem que ter uma fonte que estabilize, que trabalhe essa oscilação para que a energia chegue da melhor forma para o uso do produto, para o uso do computador, que é o caso que a gente está falando. E o estabilizador ele faz isso, ele estabiliza a rede. Então se entra uma tensão muito baixa, ele aumenta a tensão. Se entra uma tensão muito alta, ele reduz a tensão. Só que o estabilizador tem um tempo de resposta para fazer isso. E o tempo de resposta dele é muito lento em relação às fontes atuais, principalmente as fontes bivolts. Então a fonte interna que você tem dentro do seu computador, ela faz esse trabalho. Ela trabalha a tensão para receber a melhor energia para trabalhar com ela. E o estabilizador ele também faz isso, só que de uma forma mais lenta. Então o que ocorre? Quando a energia passa com uma variação no seu estabilizador, ele demora um tempo maior para detectar do que a fonte do seu computador. Ou seja, a fonte do seu computador, o que ocorre? Ela corrige, ela observa, ela pega a variação de tensão mais rápida do que o estabilizador, ela observa isso antes, corrige essa tensão. Aí depois disso o seu estabilizador percebe que teve uma variação de tensão e ele corrige. Só que quando ele corrige, a sua fonte interna já tinha corrigido isso. E aí ela tem que corrigir novamente por causa da variação que o estabilizador dá novamente. Então ela trabalha em dobro. O que ocorre, o que o pessoal fala, é que você está usando um produto que deveria fazer uma função, não faz essa função bem feita, e aí o seu computador, a sua fonte interna, tem que acabar trabalhando em dobro. Muitas pessoas discutem sobre esse assunto, tem gente que não concorda com isso, e tem gente que dá uma explicação bem técnica. Enfim, eu vou colocar para vocês os links que tem diversas informações explicando sobre isso, mas que dá um embasamento de eletrônica muito bom, e eu encontrei sites bem conceituados falando sobre isso que eu vou colocar para vocês darem uma olhada. O estabilizador, o que ocorre é que ele protege normalmente em surtos de tensão muito alto. Quando você tem um pico de tensão, ele tem o resistor não, ele tem um componente interno que ele queima antes de queimar a sua máquina. Então ele evita que, muitas vezes, na maioria dos casos, que esse pico de energia passe para o seu computador. Mas isso não necessariamente ele vai segurar toda a tensão que pode passar para o seu computador, dependendo do pico que você tiver. Os estabilizadores antigamente eles eram muito usados porque a nossa rede aqui no Brasil era muito ruim, ela varia muito, mas nas grandes cidades a gente já tem um tratamento melhor de energia. Então muitas vezes o uso de filtros de linha, de estabilizadores, são dispensáveis. Isso vai variar muito do lugar que você mora. Mas as pessoas, eu vi que os especialistas não recomendam o estabilizador, e aí você fala, pô, mas o que eu posso usar então para proteger o meu computador? Existem os filtros de linha, que basicamente tem vários modelos, esse aqui é um deles, que eles filtram as interferências eletromagnéticas, ou seja, eles melhoram a qualidade que entra de energia no seu computador, e eles possuem um fusível também, assim como o estabilizador também tem um fusível, que é um fusível que queima e evita que o seu computador queime, isso se ele conseguir segurar. Então, os filtros de linha bons, bem produzidos, eles têm componentes que fazem a filtragem eletromagnética e também tem o fusível para evitar a queima do computador. Então, só que ele não controla a variação de tensão. Se você tiver um pico de tensão, ele vai queimar e vai evitar que o seu computador queime, se for um bom filtro de linha.
A variação de tensão quem vai trabalhar é a fonte do seu computador mesmo. O filtro de linha ele só vai proteger contra picos, digamos assim, e filtrar para que o seu computador tenha uma energia melhor, falando a grosso modo, receba uma energia melhor. Agora, é difícil encontrar, o pessoal fala que é muito difícil encontrar filtro de linha de boa qualidade. Eu vou colocar para vocês alguns links de filtros de linhas profissionais que eu encontrei para vender. E a maioria dos filtros de linhas que são vendidos pela internet são basicamente extensores de tomada, porque eles não têm os componentes internos que deveriam ter. Então tem que ficar muito esperto com isso. A melhor recomendação de todas que é dada é para que se use daí o no break. O no break realmente ele é melhor que o filtro de linha, ele é muito melhor que o estabilizador e ele realmente protege o seu computador. Existem os modelos offline e online que têm um funcionamento diferente, né? Os modelos online são utilizados mais para empresas, já são modelos mais caros, mais complexos. Só que o que se recomenda é que se use o no break se possível, mas ele é mais caro, mais pesado, maior, etc. e tal. E isso depende muito da região que você mora. Então eu resolvi fazer esse vídeo para trazer essa informação para vocês, porque eu nunca tinha tido essa informação e eu fiquei realmente impressionado quando eu vi isso, eu não sabia dessa informação. E uma coisa que eles ressaltam é que o tempo de resposta dele ele é um seletor de voltagem, né? Ele seleciona a tensão, qual seria a melhor tensão para entrar no seu computador, e que é uma seleção mecânica, então é muito lenta em relação à resposta da fonte interna do seu computador. Se você tiver uma fonte interna boa, e a maioria, mesmo as mais básicas que vêm nos computadores atuais, elas trabalham a tensão muito bem. Então o recomendado é que se você tem um filtro de linha de boa qualidade, para evitar que a sua fonte fique trabalhando em dobro, ou um no break se você tiver condições de comprar e utilizar ele, que aí ele realmente é o mais seguro, digamos assim. Eu vou colocar o link para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comentem, eu acho que esse assunto vai dar muita polêmica, porque tem gente que fala que não tem problema, tem gente que fala que tem problema, enfim. Mas é uma informação que eu acho que eu deveria trazer para vocês, porque eu fiquei realmente impressionado, eu não tinha ideia disso. Beleza? Então assinem o canal, acompanhem aí, compartilhem os vídeos e peçam assuntos que vocês querem. Beleza, galera? Obrigado, um abraço.